Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E a aula de hoje, nós vamos falar sobre perdão. O tema é a beleza do perdão. O texto áureo diz assim: mas contigo está o perdão para que sejas temido. Está em Salmos, capítulo 30, versículo 4. O texto base desta aula está em Mateus, do capítulo 18, versículos do 23 ao 35. Amém? Vamos falar sobre este tema tão importante na nossa vida cristã. Nós precisamos aprender sobre o perdão e praticar o perdão. A introdução diz: o perdão é um dos mandamentos mais importantes aos seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio do perdão, Deus faz com que aqueles que creem em Jesus como seu Salvador se aproximem do Todo-Poderoso sem receios, visto que os seus pecados foram apagados. Mas o que é o perdão? Eu pergunto para vocês. O que você considera perdão? O significado de perdão? Quais são as suas consequências em nossas vidas, tanto em relação a Deus, como em relação para com as outras pessoas que nos cercam? E é sobre isso que nós vamos aprender hoje. Primeiro, nós vamos saber o que é o perdão. A palavra perdão, de acordo com o dicionário Aurélio, traz a ideia de um ato de generosidade que absolve um culpado de uma pena. Outra definição seria tirar a culpa de uma pessoa que tenha cometido pecado ou um crime. Acontece que o perdão não é uma opção, mas é uma exigência do nosso Deus, para que nós possamos ter uma vida com Deus. Por isso é tão importante nós sabermos, aprendermos o que é o perdão e como praticar o perdão, o que significa o perdão. Então, perdão, a palavra perdão, repetindo, nós precisamos entender. Traz a ideia de um ato generoso, né? Não é merecido, que absolve um culpado de uma pena. Outra definição é tirar a culpa de uma pessoa que cometeu um pecado ou um crime. Então, é uma generosidade. Não é merecido. Parece que não é muito justo. Vamos falar sobre isso. A palavra perdão, como nós vimos, significa, esse ato generoso. E nós sabemos muito bem da onde saiu o perdão, por que temos o perdão, aonde nasceu o perdão. E o perdão nasceu no coração de Deus depois que o pecado entrou no mundo. O perdão, ele nos traz reconciliação com Deus, né? Para que entendamos o perdão em nossas vidas, devemos voltar ao que a Bíblia fala sobre nós. Nós éramos considerados filhos da desobediência, mortos em ofensas e pecados, filhos da ira. Nosso estado diante de Deus era deplorável, mas Ele nos concedeu misericórdia, nos trazendo o perdão. Então, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos separados de Deus, não tinha como alcançar a Deus por causa do pecado. O pecado, ele traz um abismo entre Deus e nós. Mas através do perdão, nós nos reconciliamos com Deus. Esse é o significado do perdão, é reconciliação. E nós não vamos tratar apenas de perdão para com Deus, mas para com o outro, para com a outra pessoa, para com as pessoas com quem nós vivemos. Ora, se nós não somos capazes de amarmos a quem vemos, como vamos amar a Deus a quem nós não vemos? Então nós praticamos o perdão de Deus em nossas vidas
porque nós recebemos essa reconciliação. Então é importante aprender que isso não é uma opção. Eu decido se eu quero ou não quero perdoar, se a pessoa merece ou não merece o meu perdão. Parece não ser muito fácil. Parece ser mais fácil falar do que praticar. Isso é verdade. Mas é praticando o perdão que nós, na nossa caminhada com Deus, que nós vamos nos habituando. Vai ficando cada vez mais fácil. Um coração perdoador é um coração que se entrega a Cristo. Um coração que não perdoa é um coração totalmente endurecido. Então, o perdão nos traz reconciliação com Deus. Não podemos nos esquecer de que se pedimos a Deus perdão, Ele nos perdoa. E isso deve ser encarado como uma verdade a ser seguida em nossas vidas. Então, o perdão de Deus, quando nós pedimos esse perdão, porque Deus trouxe o perdão, nos reconciliando com Ele através de Jesus Cristo, através da morte de Jesus, nós sabemos disso, aprendemos isso, aceitamos a Cristo, sabemos que nós recebemos o perdão de Deus, mas acontece que quando nós recebemos esse perdão, nós somos livres do poder e da culpa do pecado. Então você se lembra que é um ato generoso, É um ato generoso que absolve o culpado. Então nós somos como se fosse num tribunal. Nós vamos lá e somos levados como culpados, como cheio de culpa. Aí vem Jesus e nos reconcilia com Deus, Ele vem e absolve toda a culpa, A morte de Cristo faz com que Deus nos absolve de toda a culpa. Passamos de culpados para inocentes diante de Deus. Ele tira toda a culpa, Ele tira todo o pecado, tudo aquilo que nos separa de Deus e nos reconcilia, porque esse é o desejo do coração de Deus. Esse é o desejo do nosso Deus. E é por isso que nós precisamos praticar. Aprendemos então o significado da palavra perdão, aprendemos que o perdão nos reconcilia com Deus. Isso quer dizer que tira toda a culpa, tira toda a imagem de culpado, todo o peso, toda a culpa, todo o poder que o pecado tinha sobre nós, ele retira de nós e nos faz com que possamos ser filhos de Deus, reconciliados com Ele. Nós não temos mais o abismo entre eu e Deus. Não tenho mais esse abismo quando eu aceito Jesus e recebo o perdão. Eu sou reconciliada com Deus, Não tenho mais o peso, porque olha, irmãos, o peso do pecado sobre nós, ele é terrível. E por isso que nós somos livres do poder do pecado. Nós somos livres. Nós precisamos, ter uma vida reconciliada com Deus. Isso significa que nós podemos pecar. Nós estamos sujeitos a pecar. Por quê? Porque a nossa carne ela é muito mais inclinada a pecar do que a se santificar. Porque essa é a nossa natureza. E é por isso que todos os dias nós renovamos nossa vida diariamente com Deus, para que possamos ter uma vida e vamos buscando em Deus a santificação, a retidão diariamente. Nós precisamos manter a nossa vida em retidão. Então vem alguma coisa que no passado, de repente você fazia, você passa a não fazer. Você falava, você para de falar. Então você vai mudando a sua vida. Isso é o que nós chamamos de regeneração. Primeiramente nós somos justificados, nos reconciliamos com Deus. Depois vem a regeneração, de dentro para fora. Nós mudamos a nossa vida. O arrependimento nos traz mudança, nós mudamos. Só que a nossa caminhada com Deus, até chegar ao céu, nós precisamos andar em retidão. Qual que é a medida do pecado? A medida do pecado é Deus.
Então, quando nós comparamos, mesmo que ele seja pequeno, nós comparamos o nosso pecado, porque o pecado ele é cometido contra Deus. Não é só o peso, o que é terrível em todo o pecado, as consequências do pecado, mas ele é terrível, mais ainda porque ele é cometido contra Deus. Então, o pecado, por menor que seja, ele sempre vai ser grande, porque ele é cometido contra Deus. E esse poder de pecado que estava sobre nós deixa de existir, nós nos reconciliamos com Deus. Amém? Isso é maravilhoso, né? Saber que nós somos reconciliados com Deus. Então, Deus nos perdoa. Existe uma transformação imediata e completa no nosso relacionamento com Deus. Então, quando nós recebemos o perdão de Deus, Ele nos perdoa, né? Ele transforma imediatamente o nosso coração, ele transforma a nossa vida e muda o seu relacionamento com Ele. E é isso que nós buscamos, temos que buscar. E é isso que o Senhor busca, de geração em geração, mesmo no início com Adão e Eva e depois de todas as outras dispensações, Deus vem se relacionando com o homem de acordo com a dureza do coração do homem. E ele vem trabalhando da maneira dele, falando a linguagem do homem, segundo a dureza do seu coração, para se relacionar. Porque esse é o desejo do coração de Deus. Deus hoje, o desejo maior de Deus é se relacionar com você. E se existe alguma coisa que te impede, você busca diariamente, Senhor, vai tirando do meu coração, me perdoa, para que eu tenha um relacionamento. E para nós termos um relacionamento, nós precisamos de reconciliação. Então, se existe alguma coisa, alguma falha em nós, alguma atitude, porque a nossa carne, a nossa natureza, ela é propícia a pecar mais do que a se santificar. É por isso que nós buscamos a santidade. Nós buscamos através da oração, através da leitura da palavra de Deus, não apenas a leitura, mas a meditação. Você lê a palavra de Deus e medita nela. Você fica olhando ali, meditando, mastigando a palavra de Deus o dia inteiro. Você faz a sua devocional e você fica meditando. E Deus vai falando, Deus vai tratando com você e você vai aprendendo com Deus. Isso faz parte da caminhada. E você vai se relacionando com Deus e você vai sendo, tendo mais facilidade, se inclinando muito mais a se santificar do que a mesma pecar, porque você vai tendo esse relacionamento com Deus. Então, nós éramos inimigos de Deus. Ao invés de hostilidade, quando nós nos reconciliamos com Deus, quando há reconciliação, ao invés de hostilidade, há amor e aceitação. Ao invés de inimizade, Deus está sempre trabalhando, reconciliando consigo o mundo. Consegue imaginar de que como o mundo, o mundo que eu digo são as pessoas que vivem em seus delitos e pecados, como diz a Bíblia. Ou seja, um abismo entre ele e Deus. Mas o desejo do coração de Deus é de que ele se reconcilie e ele vem trabalhando nisso, para que ele venha ter reconciliação com o mundo, com as pessoas que são diante dele. Deus nos perdoou, embora pecadores. Deus tem prazer em perdoar, Deus é um Deus que abomina o pecado. Ele odeia o pecado. Olha, Deus criou o ódio, certo? Só que ele criou o ódio para nós odiarmos uma coisa, o pecado. Infelizmente, o homem usou esse ódio para muitas outras coisas, para nós odiarmos aos outros, E existe o ódio, mas o ódio foi criado para odiarmos só uma coisa, odiarmos o pecado. Então, o desejo de Deus, apesar dele abominar o pecado, é que o pecador se arrependa. E assim vem lhe conceder o perdão. Se temos um coração quebrantado diante dele, somos por ele recebidos com muito amor, Então,
A Bíblia diz, né? Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não despreza. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Devemos confessar os nossos pecados ao Senhor. Isso parece ser até difícil de entender, mas é o que diz a palavra. Uma das coisas mais difíceis, uma das atitudes mais difíceis do ser humano é a confissão de alguma falha, ou erro, ou pecado. Entretanto, a palavra de Deus nos recomenda que estejamos prontos a confessar os nossos pecados, as nossas falhas. O apóstolo João nos diz: se confessarmos os nossos pecados, é o que a palavra diz, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que significa confessar os nossos pecados? Confessar significa reconhecer. Então, confessar os pecados, irmãos, é condenar os nossos pecados, chamando-os do que ele realmente é: pecado. Quando damos esse passo, nós nos posicionamos ao lado de Deus e contra os nossos próprios atos. Nós reconhecemos, quando confessamos nosso pecado, nós fazemos com que reconhecemos que aquilo ali é um pecado. Isso leva ao arrependimento. E o arrependimento significa mudança. Então deixamos de fazer porque vem a tristeza do pecado e com isso você se arrepende. E o arrependimento faz com que você muda. Então se você fazia, você não faz mais. Entende? Infelizmente, vivemos num tempo em que as pessoas pecam e elas não se entristecem mais. Elas não sentem tristeza. E se elas sequer se sentem tristes, quem dirá vão confessar? Quem dirá vão reconhecer? Como vão se arrepender? E vão vivendo a sua vida, né? Então é necessário a confissão do pecado diante de Deus. Não estamos ao vivo, né? Ao vivo não, pessoalmente, para debatermos o assunto sobre confissão de pecado, mas o que eu quero falar não é nem diante de outras pessoas, porque esse é um outro tema, mas eu quero recomendar para vocês o que a Bíblia está falando sobre confessar diante de Deus. Você confessar com a sua boca o seu pecado faz com que você reconheça que ele é pecado, leva a tristeza, leva ao arrependimento que te leva à mudança. Isso é muito importante. E aí você deixa de cometer aquele pecado, você passa a sentir tristeza, você não sente mais vontade de cometer ou de ter aquela atitude que é pecado diante de Deus, que desagrada o coração de Deus. Amém? Aprendemos até aqui. É muito rápido e também não é presencial, não dá para pegar aí, fazer algumas perguntas, tirar dúvidas, ou até mesmo as opiniões, né? E com isso a gente compartilha a palavra de Deus. Mas brevemente nós vamos estar, sim, né? Presencial. Mas vamos continuar aqui. Já estamos no 5º ponto, em que devemos perdoar os outros na mesma medida. Então, até aqui, nós aprendemos sobre o perdão de Deus. Nós aprendemos sobre esse perdão, né? O que significa reconciliação. E agora? Agora nós falamos sobre o perdão para com o nosso próximo. Se Deus nos perdoa, nós pedimos perdão ao nosso Deus. Até aí nós entendemos. Mas como fica para com o outro? E devemos perdoar os outros na mesma medida. Meu Deus! Na mesma medida de quem? Na mesma medida de Deus! Isso parece impossível e não parece justo. Quando nós não perdoamos os outros e temos o ressentimento, nós tiramos, né, das mãos de Deus aquela injustiça que a pessoa cometeu, aquela ofensa que a pessoa cometeu. Então, quando nós entregamos a Deus e perdoamos o outro, nós
deixamos que Deus, que é o justo juiz, como diz a Bíblia, faça justiça daquela ofensa. Todo trabalho é com Deus. Você não precisa fazer nada. Por isso nós devemos perdoar os outros na mesma medida. Isso parece, diante do mundo, porque parece que nós andamos na contramão, do mundo. Se alguém te ofende, você ofende mais ainda. Se alguém vira o rosto para você, se alguém para de falar com você, você faz pior ainda. Será que isso é certo? Não é. Quando Jesus veio, ele vem e traz o reino dele, totalmente diferente do que todo mundo esperava, porque devemos perdoar, exercendo o perdão aos nossos ofensores. Isso é difícil mesmo, mais fácil falar, como eu disse no começo, do que a praticar. Quando se fala de perdão, devemos levar em consideração 2 fatores. O primeiro, que podemos ser perdoados por Deus. E o segundo, que precisamos aprender a perdoar aqueles que nos ofendem. Olha só, nos dias de Jesus, alguns rabinos ensinavam que um homem poderia perdoar uma ofensa de uma mesma pessoa até 3 vezes. Só que tinha outros rabinos menos rigorosos que estendiam essa quantidade para 4 vezes. Jesus ordenou aos seus discípulos que perdoassem 70 vezes 7, uma forma simbólica que indica que devemos ter um coração compassivo para com os nossos ofensores no trato do perdão. O que é compassivo? Ter compaixão extrema. Devemos ser compassivos, ter compaixão com os nossos ofensores no trato do perdão. Então era pouco, Então quando Jesus fala aos discípulos que devemos perdoar, quando eles perguntam, quantas vezes devemos perdoar, Senhor? Porque segundo o ensinamento, eram 3 vezes, aquele mais maleável, 4, só que aí Jesus vem, olha a matemática, 70 vezes 7. É muito, é não parar nunca. É sempre perdoar a mesma pessoa. Ou seja, irmãos, aquela pessoa vem e te ofende uma vez, vem e te ofende outra vez. Não, Senhor, 1 vai, 2 vai, mas na 3ª, mas olha o que Jesus responde, 70 vezes 7. Ser perdoado por Deus é muito bom, não é? Mas não podemos esquecer que temos o dever de perdoar aqueles que nos causam mal. Não é opção, é uma exigência. Faz parte da nossa vida cristã. O perdão nos faz parecer com Deus. Olha só, irmãos, sem perdão, nós não temos a graça de Deus sobre nós. Com um coração que não perdoa, nós temos um impedimento, temos uma barreira, além de tudo que causa a falta do perdão. Sabe de uma coisa? Que a ofensa, ela abre uma ferida, mas o ressentimento, a falta do perdão, ela põe o sal na ferida. Aquela ferida nunca vai sarar, nunca vai cicatrizar. Conheço alguém que diz, olha, eu me lembro da ofensa todo dia pela manhã quando eu acordo. Isso faz anos. Significa que é impossível ela perdoar. É impossível ela ter um coração perdoador, porque ela se lembra, ou seja, ela coloca o sal diariamente, todo dia pela manhã. Eu ouvi uma frase que diz assim, que o ressentimento é tomar o veneno para com que o outro morra. Só que quem está tomando veneno é você, quem vai morrer é você. Parece que não é justo você perdoar, não é muito justo. Parece que aquela pessoa precisa ser punida através da nossa falta de perdão. Quando nós não perdoamos, nós é que sofremos
muitas e muitas consequências. Então nós precisamos ter um coração que libere perdão. Olha só, o perdão nos faz parecer com Deus. Certo, o escritor disse que o momento em que nós nos parecemos mais com Deus é justamente o momento em que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. O perdão de Deus custou a vida de seu Filho único e foi um preço muito alto que valeu a nossa salvação. Ainda que você tenha dificuldade de perdoar alguma pessoa, peça ajuda ao Espírito Santo. É isso que eu queria falar com vocês. É que parece difícil demais o perdão, mas é por isso que temos a graça, não é? Quando nós não conseguimos alguma coisa, eu tenho a graça. Quando eu não vou além, eu tenho a graça. Quando é impossível para mim, a graça vem e me traz aquilo que eu posso fazer. A graça nos concede essa condição de perdoar. É muito difícil perdoar? Eu tenho a graça. Eu não estou sozinha, eu consigo. Olha como Deus é maravilhoso. Você não precisa ter um coração perdoador pela sua própria capacidade. Você tem a graça. A graça te concede capacidade para tudo aquilo que você precisa, principalmente para perdoar. Porque um coração que não perdoa, como podemos entrar no céu com ressentimento? Porque o ressentimento, ele resseca o nosso coração, endurece de novo. E se eu sou incapaz, diz a Bíblia, de perdoar que eu vejo, como vou receber o perdão de Deus que eu não vejo? Então nós precisamos perdoar. Olha só. O resultado do perdão é que Deus retira as acusações contra nós, Ele nos imporá o juízo por causa dos nossos pecados. E Ele diz, nem eu te condeno. Então Jesus retira toda a condenação pelo seu ato generoso, nos concede o perdão e nos dá graça para que possamos conseguir fazer isso. Deu para entender que devemos perdoar na mesma medida e que o perdão nos faz parecer com Deus? E como isso faz a diferença? Parece que nós estamos na contramão deste mundo, mas é exatamente isso, estamos na mão certa, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só através dele. E para estar nesse caminho, temos que parecer com Ele. Nós pedimos, né? Senhor, que eu me pareça contigo. Todos os dias nós pedimos que eu me pareça contigo, que eu me pareça contigo. E parecer com Cristo, perdoar é fundamental. Então, se seu coração está endurecido, sabia que também o ressentimento prejudica a nossa vida física, emocional e espiritual. E como o perdão é maravilhoso. Amém? Entendemos até aqui? Estamos finalizando esse tema tão maravilhoso que é o perdão. Nós somos a medida do perdão, né? Nós somos a medida do perdão. Glória a Deus por isso. O mestre deixou claro que nós somos a medida do perdão e que devemos de dar aos outros. Deus nos perdoou, fazendo uma referência clara de que devemos o mesmo perdão que eu primeiramente recebi. Devo exercer para com os outros. Eu e você somos alvos do perdão de Deus e isso nos torna uma referência do que Deus pode fazer aos outros. Então, Deus nos dá a sua graça. Isso nós entendemos. Quero comentar com você o texto base desta aula, que é em Mateus, capítulo 18. Se você pudesse abrir a sua Bíblia e meditar aqui comigo, compartilhar a palavra. No capítulo 18, do versículo 18 ao 35, eu quero ser mais específica na parábola do credor incompassivo. Compassivo significa compaixão. Então, incompassivo é aquele que não sente nenhuma compaixão. A parábola do credor incompassivo é muito conhecida, mas eu quero meditar um pouco. Diz assim no versículo 23: Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um
que lhe devia, observe a quantidade, 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, foi compassivo, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia, observe a quantidade, 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Quero compartilhar com vocês essa parábola. Ela é muito importante para que a gente entenda a moral dessa história depende, em grande parte, da quantia de dinheiro. Lembra que o rei tinha um servo que lhe devia 100.000, 100.000 talentos. E o servo daquele servo devia 100 dinheiros. Então, nós vamos entender o significado de 100.000 talentos e o que significa 100 dinheiros. No século I, um dinheiro de uma moeda era uma moeda de prata que representava o salário de um dia de trabalho. Um talento, observe, olha a matemática de novo. Um talento era equivalente a 3.000 dinheiros. De modo que a dívida do primeiro servo era equivalente ao salário de 30 milhões de dias. Deu para entender? Então, a moeda na época de prata representava o salário de um dia de um trabalhador. Um dia. E um talento equivale a 3.000 dinheiros. De modo que a dívida era 30 milhões de dias, pelo significado de que significava um dia de trabalho. Muito bem, se o primeiro servo tivesse trabalhado todos os dias durante 50 anos e tivesse dado ao rei cada centavo que ele ganhava, ele teria precisado de cerca de 2.725 vidas para pagar a sua dívida. Essa é a conta que Jesus está lá fazendo contando essa parábola. Então aquele servo trabalhando todos os dias, dando cada centavo de dia de trabalho, todos os dias, durante 50 anos, ele ainda ia precisar de 2.725 vidas. Só que cada um de nós tem apenas uma vida para viver. Tudo indicava que aquela dívida daquele servo era impagável, porque ele precisava de mais de 2.000, quase 3.000 vidas para pagar. Olha só, já aquele servo tinha que pagar 100 dinheiros. Então, o segundo servo devia uma quantidade insignificante. E Jesus faz essa comparação, demonstrando que ele perdoou o rei. O rei representado nessa parábola é o próprio Deus. E ele perdoa aquela dívida impagável daquele servo, que saindo dali, depois de ter recebido o perdão, foi incapaz de perdoar uma dívida insignificante. Esse é o significado dessa parábola. Então, toda vez, ao contemplarmos o perdão que recebemos de Deus e encontramos a graça de que precisamos uns aos outros, nós temos essa graça. Da próxima vez em que você achar difícil perdoar, mediante sobre o perdão que recebeu de Deus, você medita
nessa parábola. Então, toda vez que você achar difícil demais, muito difícil, você se lembra dessa parábola, deste rei concedendo esse perdão a esse servo, que foi incapaz de perdoar o seu conservo. Então o Senhor Jesus faz essa referência nessa parábola. Nós precisamos. E toda vez que você falar, é difícil, Sandra, é difícil. Acontece que nós não estamos sozinhos, nós temos a graça. Eu e você somos alvos do perdão de Deus. E isso nos torna uma referência do que Deus pode fazer aos outros. E como Deus doou a sua graça para conosco, perdoando os nossos pecados, devemos igualmente perdoar. Assim aliviaremos de nós mesmos a carga pesada e venenosa que é a mágoa, o ressentimento contra quem nos ofendeu. Então, se você tem alguém aí, você está se lembrando de alguém que você tem um ressentimento, de que você não liberou o perdão, faça isso, porque você vai retirar um peso muito grande e você vai sentir um alívio muito grande e você vai entender que se você recebeu o perdão de Deus, você não faz isso pela sua própria capacidade, mas porque o Senhor te capacita. Olha só o que eu tenho aqui. Que desenho é esse? É uma chave, não é? E eu quero finalizar com essa chave. Deus nos ordena a exercitar o perdão da mesma forma que Ele o faz para conosco. Agora eu pergunto para vocês, para que serve uma chave? Você deve estar respondendo, Sandra, mas que pergunta é essa? Para que serve uma chave? Uma chave, ela serve para abrir ou para fechar alguma coisa? Uma porta, não é? Você deve estar aí falando. Então, o perdão de Deus, é o que eu quero mostrar para vocês, é que o perdão, ele pode ser comparado a uma chave. O que o perdão pode abrir ou fechar, já que ele é comparado a uma chave, então o que o perdão consegue abrir, o que o perdão consegue fechar? Você consegue pensar nisso? Responda aí com você mesmo, né? O que ele pode abrir, o que ele pode fechar, o perdão? Ele pode abrir, ele pode reatar a amizade, ele pode dar alívio de um peso, de um sentimento de liberdade, do perdão de Deus. Ele abre muitas coisas. Ele abre a amizade, ele abre a porta do alívio, ele abre o sentimento de ser livre. Porque a pessoa vai adoecendo, ela vai tendo um peso muito grande na vida dela. E o que será que ela fecha? O que o perdão fecha? O perdão fecha espaço para brigas, amarguras, ressentimentos e doenças. E é com isso que eu quero concluir sobre a aula de hoje, sobre o perdão, sobre como somos aconselhados por Deus para perdoarmos os outros por todos os benefícios que isso nos traz na nossa vida, na nossa saúde, na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com Deus, né? Concluindo, essa é uma obrigatoriedade a todos que creem em Jesus, que devem ter no Senhor o exemplo de generosidade para o exercício do perdão. Lembremos-nos de que primeiro somos alcançados pelo perdão, como foi aquele servo. Aquele rei primeiro perdoou aquele servo. E depois somos convidados, porque foi o que Jesus demonstrou naquela parábola. Ele teve a oportunidade de perdoar o outro que ofendeu. E aí é uma escolha que você faz. Você escolhe, né, obedecer a Deus e ter uma vida em santidade, em retidão, em reconciliação, em ter uma vida cristã como agrada o coração de Deus ou não. Porque a falta do perdão, você não tem essa opção, você
para você ter uma vida com Deus, você precisa ter um coração que libera perdão. Nós precisamos ser assim. Às vezes, irmãos, nós temos, pela nossa natureza, naturalmente, se alguém nos ofende, nós queremos tratá-los da mesma maneira, agir da mesma forma. Mas quando você quebra isso, quando você conversa, quando você tem uma atitude que aquela pessoa, peraí, eu ofendi, ela não vai falar comigo, você quebra isso. E isso é quebrado não só nesse mundo em que nós vivemos, mas no mundo espiritual. Deus reconhece totalmente essa sua atitude, e isso traz em você uma pessoa que agrada o coração de Deus, e você tem esse sentimento fluindo dentro de você, um coração perdoador, um coração sem ressentimentos, porque nós não podemos chegar no céu com um coração cheio de amargura. Consegue imaginar? Consegue imaginar um coração com ressentimento? E não se esqueçam, não fazemos isso pela nossa própria capacidade. Aquilo que nós não conseguimos, a graça o faz. E é assim que eu termino a aula de hoje. Deus possa abençoar a sua vida, visitar a sua casa, e que você possa ter esse sentimento de que o Senhor derrama a sua graça sobre você, em você e em tudo que você faz. A graça do Senhor flui diariamente sobre você. Amém? Então é assim que eu concluo a aula de hoje, que o Senhor possa abençoá-lo poderosamente.